Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aqui nessa semana a um estudo um pouco diferente. Vamos ver aqui algumas questões do Enem, apesar do momento de incerteza. O que está previsto aqui, o que a gente vai estudar é algo que estava previsto para ser estudado no ano letivo, caso tivesse ocorrido de forma normal. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, vendo algumas questões do Enem da prova de 2019, ok? Vamos lá então. Selecionei algumas questões da prova de 2019 com temas que você já conhece para facilitar aqui nosso entendimento. Então vamos aqui à questão 136. Diz: a bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 15 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. É que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Essa informação aqui é bastante importante, tá? Além de outras informações, mas essa é uma informação muito importante. Vamos lá então ao comando da questão. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é 10, 50, 100, 250 ou 500. Então vamos lá aqui, a solução da questão é uma questão simples que envolve proporcionalidade e conversão de unidade de medida, de capacidade de volume. Então a gente vai ver aqui como fica a solução. Primeiro que a gente deve lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Essa é uma informação que a gente deve saber, porque se não souber, a gente não resolve a questão. Mas vamos aqui, na última linha que eu disse que tinha uma informação bem importante aqui. 1 grama equivale, ou seja, ocupa 1 centímetro cúbico. Mas 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que 1 grama equivale a 1 ml. Ok? Então, vamos aqui. Eu montei aqui um quadro, assim, conforme o enunciado, montei um quadro para facilitar aqui o entendimento do processo de resolução. Para um peso ou uma massa, como diz aqui o texto, para uma massa, o texto fala na massa da criança para cada quilograma de massa. Aqui o texto fala em massa, mas aí eu escrevi aqui peso. Para o peso de 1 kg é recomendado uma dose máxima diária de 500 mg. Como o tratamento vai durar 5 dias, então eu faço 5 vezes 500, dá 2.500 mg por dia. Aliás, durante todo o tratamento, por 5 dias. Mas aí, como a gente tem as unidades aqui em grama, então a gente faz a conversão aqui de miligrama para grama. E para fazer essa conversão é só dividir por 1000. Tem 2.500 dividido por 1000, a vírgula se desloca para a esquerda 3 casas. Então dá 2,5 gramas. Ou seja, para cada 1 kg de massa ou de peso, a pessoa vai consumir 2,5 gramas do medicamento durante todo o tratamento, 5 dias. E aí nesse caso, 2,5 gramas, como está bem dito aqui no texto também, equivale a um volume de 2,5 centímetros cúbicos, que por sua vez equivale a 2,5 ml.
Então, como a criança tem 20 kg de massa, de peso, então façamos aqui 20 vezes 500, que dá 10.000 miligramas, que convertido em gramas dá 10 gramas. Como o tratamento é de 5 dias, façamos 5 vezes 10 e encontramos aqui facilmente 50 gramas. Mas 50 gramas equivale a 50 centímetros cúbicos, que por sua vez são 50 ml, que é a capacidade do frasco que os pais deverão comprar. Portanto, 50 ml. Só lembrando uma coisa aqui, depois de feita essa linha aqui, você pode simplesmente pegar esse resultado, que é a dose máxima em 5 dias, 2,5 ml, e multiplicar por 20, que é o peso da criança. Aí você já encontra os 50 ml que você queria, sem precisar fazer essa segunda linha completa aqui. Você pode logo pegar esse resultado e multiplicar. Fica a critério de cada um, porque como é uma questão que envolve um conhecimento básico de matemática, de repente um aluno vai por um caminho, mas outro vai por um caminho mais curto, né? Isso é bem relativo. O certo é que algumas coisinhas aqui, como essas conversões de unidade aqui, que não foram dadas, né, principalmente essa, você tem que saber, porque senão você de fato perde uma questão que é fácil, ok? Vamos aqui para outra questão. Questão 143. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então, está aqui o quadro, né, bem claro, o país de destino, França, moeda local, euro, a taxa de câmbio, R$3,14, e o gasto diário, €315. Então, vamos só interpretar essa linha aqui da França, e aí as outras a gente interpreta por analogia. Aqui é o seguinte, se o destino escolhido for a França, lá a moeda é o euro, e cada euro vale R$3,14. Então a pessoa precisa desembolsar R$3,14 para comprar um euro, ou ainda trocar por um euro. E aí a pessoa vai gastar 315 euros na viagem. Para você saber quanto vale isso em real, é só pegar esses 315 e multiplicar por 3,14, que é R$3,14. Aí você tem esse valor em reais. A mesma coisa você pode fazer com qualquer um dos outros países aqui, com a sua moeda local, usando a taxa de câmbio, e você verifica o gasto diário multiplicando a taxa de câmbio pelo gasto aqui na moeda local, na moeda do país. E aí você sabe esse gasto em real. Aí o que a gente observa? Aqui a gente teria 5 contas para fazer, para saber onde é que dá o menor gasto em real. Mas alguns valores aqui já chamam a atenção e fazem com que a gente opte por resolver algumas contas. Primeiro, por quê? Se a gente olhar aqui para a Austrália e para o Canadá, a taxa de câmbio da Austrália é R$2,14 e o gasto aqui é R$400. É um valor fechado, é um valor bom de ser trabalhado. Então aqui, se a gente arredondar para 2, dá em torno de R$800 o gasto. Aqui é a mesma coisa. Aqui é próximo de 2 e aqui é próximo de 400, né? Então, aqui também dá em torno de 800. Evidentemente que nem esse dá 800 fechado. Dá perto de 800. Por isso que a gente vai, principalmente para esses dois, fazer as contas para ver qual é o mais vantajoso. No caso, a Austrália e o Canadá. O que é que a gente observa? Se a gente vier para cá, para a França, e arredondar isso aqui para 3 vezes 315 já dá R$945, ou seja, já é maior do que esse e do que esse. Então a França está descartada. Aqui nos Estados Unidos, esse valor é próximo de 3, embora para baixo. Esse valor é próximo de 400, embora para baixo. Mas suponha que esse aqui seja 3 e esse seja 400.
3 vezes 400 dá 1.200. Ou seja, mesmo não sendo exatamente 1.200, mas já passa bastante desses dois, da Austrália e do Canadá. Então, os Estados Unidos também estão descartados. Vindo para cá, para o Reino Unido, a taxa de câmbio é 4, vamos arredondar isso aqui para R$4 e arredondar esse para 300. Então, também daria em torno de 1.200. 4 vezes 300 daria em torno de 1.200 e aí, por esse motivo, também estaria descartado. É evidente que se você não tiver segurança para fazer essas estimativas com os valores aqui, é aconselhável que você faça todas as contas para você se certificar. Mas aí, como eu verifiquei essa relação aqui, eu preferi fazer a conta só para a Austrália e para o Canadá. Veja aqui. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Qual será o destino escolhido para a viagem? Então, pelos dados do problema e do quadro, convém testar de imediato os destinos Austrália. Então, aqui a conta, eu disse que dava em torno de 800, e fazendo a conta dá exatamente R$856 o gasto diário aqui na Austrália. E no Canadá, dá R$2,10 vezes 410, R$861. A gente já viu que os outros dava de 900 para cima. Então, não convém mexer com os outros. E aí, a gente decide que o destino escolhido será a Austrália. Ok? Uma questão fácil. É uma questão de estatística, porque envolve uma tabela, um quadro com valores. Enfim, é uma questão de estatística básica. Portanto, aqui é a Austrália. Vamos à próxima questão. Questão 144. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Aqui é a fonte de onde foi retirado aqui o texto. E aí vamos para o comando da questão. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é. Essa questão é uma questão relativamente fácil, porque envolve o conhecimento de notação científica, você representar um número decimal na forma de potência de base 10. E também, para que você faça isso, você precisa saber manipular direitinho números decimais, multiplicação, divisão e saber as propriedades da potenciação. Que não é uma coisa difícil, apesar de ser visto principalmente no 9º ano e aí depois não se vê mais. Mas vamos lá. Vamos observar que esse valor, esse número aqui, 0,00011, ele tem 5 casas decimais. Então, na forma de fração, ele pode ser reescrito assim. Ele pode ser escrito como 11 sobre 100 mil, que é um acompanhado de 5 zeros. Esses zeros, eles são determinados pela quantidade de casas decimais que tem aqui o número. Então, é um acompanhado de 5 zeros. Então, dá 11 sobre 100 mil. Isso pode ser reescrito como 11 sobre 10 elevado a 5, ou seja, esse número 100 mil pode ser escrito como uma potência de base 10, sendo que o expoente dessa potência é a quantidade de zeros que tem o número aqui, que no caso é 5, são 5 zeros. Então, é 11 sobre 10 elevado a 5. Chegando aqui, o número ainda não está com essa cara, com a cara que tem aqui nas respostas. Então, você vai fazer aqui uma manipulação. Existe uma propriedadezinha, eu digo até uma técnica, nem bem uma propriedade, que você, quando um número que é uma potência troca de numerador para denominador, ou o contrário, de denominador para numerador, o sinal do expoente troca. Então aqui, 10 elevado a 5 está no denominador. Quando eu subir esse número para o numerador,
Então, ele vai para cima multiplicando e o sinal do expoente é trocado. Que é o que vai acontecer aqui. 11 sobre 10 elevado a 5 fica 11 vezes, eu mudei aqui a operação, 10 elevado a menos 5. Mas se você observar, isso aqui está parecido com isso aqui, mas ainda não é uma resposta que condiz com isso aqui, porque a gente tem 1,1 vezes 10 elevado a alguma coisa em todos os casos, e aqui a gente tem 11. Então ela precisa ainda ser otimizada para ficar desse jeito aqui. Aí o que é que acontece? Para que esse número se transforme em 1,1, eu preciso dividi-lo por 10. Se eu dividir por 10, a vírgula vem para cá, fica 1,1. E aí, quando eu divido por 10, para eu não alterar o resultado completo, eu também multiplico por 10. Então, eu vou multiplicar esse por 10. Então, dividindo esse aqui por 10, fica 1,1. E multiplicando esse aqui por 10, fica 10 elevado a menos 4. Vamos ver aqui embaixo como foi que isso aconteceu. Ó, 11 dividido por 10 ficou 1,1, que é isso aqui. E 10 elevado a menos 5 vezes 10, isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes, que é menos 5 e 1. Então, menos 5 somado com 1, que está oculto, deveria até ter colocado aqui, mas existe um 1 aqui, acredite. Menos 5 somado com 1, fica menos 4. Portanto, fica 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, que é o item D. Aqui é uma questão que não tem uma conta grande para ser feita, mas você precisa saber manipular esses números para poder resolver. Vamos à próxima. Questão 148. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz. Aí tem-se uma matriz. Essa é uma questão esse é um assunto que pouco cai no Enem. No entanto, ultimamente tem caído. Cai uma questãozinha no máximo por edição, né, em cada ano. E são questões assim fáceis, não são questões que envolvem um conhecimento que você precisa fazer uma coisa mirabolante. São questões fáceis. Vocês vão ver aqui na resolução que é uma questão bem tranquila de ser resolvida. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5, as colunas 1, 2, 3, 4, 5, indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na... Então, a gente deve fazer uma soma, só que a gente tem que estar atento. Nós vamos somar as linhas, o valor das linhas ou das colunas. Se eu somar o valor das linhas, eu estou somando o que cada aluno acertou. E se eu somar o valor das colunas, eu estou somando os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E é isso que deve ser feito. Para melhorar aqui a apresentação, eu coloquei esses valores num quadro. A matriz em questão pode ser reproduzida conforme o quadro abaixo, que mostra que o teste que apresenta a maior quantidade de acertos foi aplicado na segunda-feira. Coloquei nesse quadro para facilitar o entendimento. Esse aqui, o corpo aqui do quadro, são os valores que tem na matriz. E a gente observa aqui, esse Ana você poderia ter colocado aqui, Bruno aqui, Carlos aqui, diretamente na questão. Denis e a Érica e os dias da semana aqui em cima. E aí você somando, você percebe que dá 11 aqui na segunda-feira e os demais, né, por coincidência, todos valem 10. Os demais todos valem 10, né? 5 de 2, e aqui 4, 2, 6 e 4, 10. Aqui 2, 5, 6, 10. 2, 4, 6, 10, porque 1 é 0. Então, uma questão também fácil, que se resolve rápido, e é importante a gente entender uma questão dessa e saber e resolver logo rapidamente para a gente ganhar tempo
para gastar nas questões que são mais difíceis. Afinal, são 45 questões de matemática no Enem e você tem que ganhar tempo em algumas delas para poder gastar em outras. Então, segunda-feira. Vamos à próxima questão. Questão 152. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metro cúbico. Essa informação, assim como essa informação é importante, e essa também é muito importante porque você vai precisar fazer uma alteração aqui nessa unidade de medida. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Essa também é informação numérica aqui no problema importante. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então vamos lá, o que é que a gente tem? Nós temos que o cosmético pronto, uma embalagem, rende isso aqui, 2,7 litros do produto, pronto para ser usado. A banheira tem essa capacidade aqui, 0,3 metro cúbico, que convém a gente transformar em litros para a gente poder comparar melhor com isso aqui. E ela será preenchida somente em 80% da sua capacidade. Isso é o que a gente tem de informação. Então a gente quer saber o seguinte: quantos pacotinhos aqui do produto de 2,7 litros cada, são suficientes para poder preencher aqui 80% da capacidade da banheira. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar disso, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O que é que significa? Se você tiver um tanque quadrangular, um tanque de forma cúbica, com 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, você consegue imaginar isso, ou você desenhar, né? Numa próxima vez, de repente, eu exploro essa parte da matemática, a parte da geometria espacial. Mas, por enquanto, tente imaginar esse tanque. Você tem 1 metro em cada dimensão, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Então, se você conseguir construir um tanque com essas medidas, você consegue colocar 1000 litros de água, por exemplo, dentro desse tanque. Ele comporta 1000 litros de água. Então, conforme o enunciado, temos que a capacidade da banheira é 0,3 metro cúbico. Isso equivale a 300 litros, porque se 1 metro cúbico vale 1000 litros, se você fizer uma regrazinha de 3 simples aqui direta, você vai encontrar aqui 0,3 metro cúbico dá 300 litros. Isso significa que agora você já tem essa medida aqui na mesma... Você tem esse valor aqui na mesma unidade de medida do produto, que é em litros, o que o produto rende aqui é em litros. E aí essa é a capacidade total da banheira. Mas você só vai preencher 80% da banheira, então vai ser 80% de 300, e aí tá aqui a conta aqui montada, 80 sobre 100, de vezes aqui, 300. E aí, fazendo essas contas, dando um cortezinho aqui, ó, mata aqui, dá um corte aqui, ou então corta esses 2 zeros aqui do 300 com 2 zeros do 100, aí você fica com 80 vezes 3, que dá 240. Também é uma conta que sai até, né, com um cálculo mental. E aí, o que é que acontece? Você tem 240 litros, isso é o que você vai colocar de produto dentro da banheira. Aí você vem para cá e observa que 2,7 litros é o que rende um pacote. Então, chegando aqui, você praticamente resolveu a questão. Por quê? Porque se um pacote rende 2,7 litros, 10 pacotes rendem 27 litros. Você avança uma casa.
10 pacotes rendem 27 litros. Aí você já conclui aqui que não são 9 pacotes. 9 pacotes é muito pouco para 240 litros. Também não são 12 pacotes, porque 12 pacotes é muito pouco para 240 litros. E mais, se 10 pacotes são 27 litros, 100 pacotes são 270 litros. O que é que você conclui? Que não são 100 pacotes, porque 100 pacotes dá 270 litros e você só precisa de 240. Se não são 100 pacotes, muito menos será 112 pacotes ou 134. Então só restou 89 pacotes e a questão está resolvida. No entanto, para aqueles que gostam da conta em si, eu deixei a conta feita aqui. Mas lembro, não é necessário. Chegando nesse ponto aqui, nesse ponto, você analisa, volta para cá e analisa aqui os resultados aqui. E você vai verificar que não tem mais necessidade de seguir fazendo conta. Pelo menos manualmente. Faça uns cálculos mentais e aí você chega ao resultado. Mas querendo fazer a conta, ela está aqui. 240 dividido por 2,7. Você vai dividir aqui a capacidade da banheira pelo que comporta um pacotinho do produto, que é 2,7 litros, pelo que rende. Então, fazendo aqui a continha, 240 iguala aqui as casas decimais, põe vírgula aqui para igualar, depois corta aqui as vírgulas, e aí você tem 2.400 para dividir por 27. E aí, quando você pega aqui 240 e divide por 27, você obtém 8. Quando multiplica 8 por 27, obtém 216. Quando subtrai 240, né, por 216, faz 240 menos 216, você obtém 24. Aí você desce esse zero, você tem a mesma conta para ser feita. Divide por 27, tem 8 como resultado, multiplica 8 por 27, tem 216 como resultado, subtrai, tem 24 como resultado e não tem mais ninguém para descer. E aí você já entra na parte decimal. Você vai, acrescenta o zero, como a gente costuma fazer, e põe a vírgula aqui. E aí você tem de novo a mesma conta para ser feita. Então o resultado aqui é 8, que multiplicado dá 216, e aí quando subtrai é 24. Bem por aqui você já poderia ter parado a conta, e como eu falei, essa conta nem precisava ter sido feita. Mas aí a gente vai até a primeira casa decimal, por garantia. Não tem necessidade, mas vai. Até porque não tem nenhum número próximo de 89 aqui. De 80, você tem 88, o número mais próximo é 89, não tem outro tão próximo. Então você tem aqui esse resultado, são 89 embalagens, né? Só se você não tiver assim a atenção e o cuidado para analisar item a item, para poder não precisar fazer essa conta. Ok? Mas aí fica a seu critério. Então, 89 embalagens do produto no mínimo para poder preencher aí a banheira com esse produto, ok? Vamos aqui à próxima questão. E última. 157. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Aí tem a informação aqui da fonte, IBGE. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Você tem aqui as respostas, né? O rendimento médio em 2020. O que é que acontece? O que é que você deve observar aqui? Rendimento em 2000, no ano 2000, você vai calcular 7,2% disso para obter o aumento. Mas se você observar uma coisa, quando você compra um produto, se ele é R$100 hoje, e amanhã passa a custar R$110, então ele aumentou 10%. Em outras palavras, você pode dizer que esse produto passou a custar 110% do que custava antes. E eu estou querendo chegar aonde com isso?
Em vez de eu calcular 7,2% disso, que é só o aumento, que eu vou obter só o aumento, eu vou calcular 107,2% e aí eu já obtenho o valor aumentado. Eu obtenho isso mais o aumento, porque facilita bastante as contas para a gente ganha tempo aqui na questão. E aí eu faço a mesma coisa na próxima conta, porque a gente vai ter que fazer duas contas, o aumento de 2000 para 2010 e de 2010 para 2020. De 2010 para 2020, que é 10% sobre o valor que eu vou encontrar na primeira conta. Vamos ver aqui como é que fica. Conforme enunciado, temos o salário em 2010 é 107,2% de 1.250, o que eu acabei de explicar. Em vez de eu calcular só 7,2%, que é o aumento, eu vou calcular logo 107,2%. Esse número eu preferi transformar num decimal. Você divide por 100, a vírgula vem bem para cá e esse símbolo você tira, que equivale à divisão por 100. Você tira, esse símbolo equivale ao 100 que tem embaixo dividindo. Então fica 1,072 vezes 1.250. Resolvendo essa continha, que não é uma conta difícil de ser feita, multiplicaçãozinha, com cuidado com o local da vírgula, dá 1.340. Observe que eu dispensei os zeros daqui, vírgula 00, porque não ajuda na conta. Botei só aqui no final, vírgula 00. Então isso é 1.340, mas o que é isso? É o salário de 2010. Observe que tem essa resposta aqui, isso é um distrator. Então essa resposta tem aqui para quê? Para o caso de você ter entendido parcialmente o problema, você marcou essa resposta. E assim, no Enem, se você marcar qualquer resposta que você marca, você ganha ponto. Você ganha ponto, vale alguma pontuação. Qualquer resposta que você marca, porque todos os itens, todas as respostas têm alguma relação com os resultados, com os valores, né, com os dados do problema. Mas isso não é a resposta esperada. A resposta esperada é o salário de 2020. O salário em 2020 ele é 110% do salário de 2010, que é esse. Porque vai aumentar 10% em relação a 2010. Então, você calcula 110% de 1.340. Da mesma forma, você transforma isso aqui no decimal, fica 1,10. Mas não precisa escrever 1,10, você escreve só 1,1 vezes 1.340. E, de novo, eu dispensei aqui o 00 para colocar só no final. Resolvendo essa conta, que também é uma conta fácil de ser feita, observando aqui o lugar da vírgula direitinho, dá R$ 1.474. Esse, portanto, é o salário em 2020, segundo as projeções, o salário médio. E aí a resposta é o item E, ok? Então essas foram as questões que a gente selecionou para comentar aqui. Eu espero que isso sirva aí como um bom início de revisão. E vamos ver o que nos espera aí pela frente, ok? Obrigado e tenha paz.